Olá, seja bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. A CNI, a principal representante da indústria brasileira, reúne quase 1.300.000 Olá, seja bem-vindo. Começa agora o JR Entrevista. Hoje com a gente o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. A CNI, a principal representante da indústria brasileira, reúne quase 1.300.000 estabelecimentos no país. E o setor industrial é hoje responsável por mais de 21% do produto interno bruto, PIB, e de mais de 70% das nossas exportações. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente hoje. Queria começar com uma boa notícia, que é um aumento aí do faturamento da indústria. Se a gente comparar de abril até agosto, tivemos aí 37%. É uma boa notícia para a nossa economia? Olha, é realmente uma boa notícia para a nossa economia, uma boa notícia para a indústria brasileira e para o Brasil. Eu queria primeiro agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui falando com todos os telespectadores da Record e poder falar da indústria, que a indústria é a paixão que a gente tem e que nós trabalhamos realmente para recuperar o espaço, criar condições para que a indústria no Brasil possa crescer, desenvolver, recuperar a indústria brasileira do ponto de vista de tecnologia, de inovação e da gente se inserir no mercado globalizado. E, com isso, certamente ajudar também o Brasil a crescer, né? Esse é o nosso papel. Esse dado de crescimento aí do faturamento de 37,8% é um dado na comparação com o início da pandemia, né? O momento mais agudo da pandemia, com uma queda grande de receita de toda a economia brasileira. Na comparação com 2019, nós temos aí, no mesmo período, ainda uma queda de 3,9%. O senhor acredita que no final do ano a gente vai ter uma recuperação ainda até o restante do ano maior, ou a queda ainda de faturamento ainda vai ser nessa faixa de 3% a 4%? Bom, eu acho que a gente tem que ver um pouco, olhar um pouco para trás, ver por que nós tivemos essa queda, que todos sabem, dessa pandemia, que no princípio foi realmente uma situação inimaginável, não só no Brasil, mas no mundo. E por que ela se recuperou esses 37% de abril até agosto? Diversos fatores foram importantes. Primeiro fator importante foi as ações que o governo federal tomou de liberação de recursos emergenciais, de auxílio emergencial, para a população que estava desassistida, desempregada, e isso fez realmente aumentar o consumo aumentou em diversas áreas, construção civil, material de construção, alimentos, vestuário, calçados, isso teve um reflexo muito importante. Segundo, o governo tomou ações também que nós havíamos apresentado algumas propostas para o ministro Paulo Guedes, para o presidente, com relação à proteção do emprego, a você fazer acordos tanto para a redução da jornada de trabalho com redução dos salários, de você poder fazer a suspensão do contrato de trabalho por determinado período, o trabalho home office, mas também postergação dos impostos. Isso foi fundamental para que aliviasse um pouco a necessidade de caixa e de capital de giro das empresas, postergar alguns impostos, a possibilidade de financiamento para pagamento de folha de salário, de financiamento para capital de giro, também foram outras medidas muito importantes. É claro que nós, desde o início da pandemia, principalmente abril, maio, a gente estava muito pessimista, né? Não é pessimista, é numa expectativa de que as coisas fossem rápidas, né? Mas a gente entende que o governo tem as suas limitações devido à burocracia, às legislações, e isso retardou um pouco, começou a acontecer na realidade a partir do mês de junho. Então houve uma retomada por diversos fatores como esses que eu citei. Isso foi
melhorando o otimismo dos empresários, foi melhorando a expectativa, a possibilidade de crescimento, reduzindo aquela imagem que a gente tinha de que muitas e muitas empresas iriam quebrar, iriam ter dificuldades. Quer dizer, isso salvou realmente muitas empresas. Agora, o que vai acontecer daqui para frente? Que é o que você perguntou. Eu acredito que o consumo ainda vai continuar fazendo com que a gente continue uma recuperação, não talvez no mesmo ritmo que nós tivemos até agosto. Setembro eu acho que ainda vai ser uma recuperação bastante forte, mas eu acredito que de outubro a dezembro a recuperação vai ser mais gradativa, mais lenta, sabe? A gente vai acalmando um pouco. E acho, a expectativa nossa hoje é de nós chegarmos a dezembro de 2020 no patamar que nós estávamos em janeiro de 2020. E aí, se a gente pensar que tivemos uma pandemia no meio do caminho, é uma boa notícia. Isso é uma boa notícia, é uma recuperação. E você veja o seguinte, a indústria foi o setor que menos desempregou, por diversos motivos. Primeiro, a possibilidade de fazer acordos de redução de jornada, a redução de suspensão de contratos de trabalho, a retomada da atividade industrial nesse período, agora, principalmente de junho para cá, junho, julho. E, por outro lado, o trabalhador da indústria é um trabalhador preparado, é um trabalhador qualificado. Então, a indústria sente dificuldade de fazer demissões e depois recontratar pessoas com a mesma qualificação, com conhecimento dos processos industriais, com a cultura da empresa. Isso é difícil. Então, nós tivemos pouco desemprego na indústria. Só para deixar, então, bem claro. Então, vocês acreditam que até dezembro pode haver aí uma recuperação do PIB do mesmo período do ano passado? Sem queda nesse ano? Sem queda nesse ano. O que seria uma informação muito relevante. A queda do PIB como um todo, a gente espera que... Sim, mas hoje estamos se falando fala do PIB aí da indústria. 5%, 5,8%, alguma coisa desse tipo. Agora, como a indústria hoje está com um crescimento, considerando o mesmo ano de 2019 de 3,4%, eu não falei isso, eu espero que a gente recupere esse 3,4% até o final deste ano. E o senhor falou também da questão de emprego, né, que foi o setor que menos demitiu e já tem apresentado também bons números. É a primeira vez já que se registra neste ano um aumento no número de empregos na indústria, no último registro, né? A indústria tem contratado, é pouco ainda, eu acho que nós estamos com um nível de desemprego elevadíssimo no Brasil, sem falar do subemprego, ou daqueles que são desconhecidos, mas que não estão procurando emprego, mas nós estamos aí com 13 milhões e pouco de desempregados, isso é um número extremamente elevado. E essa é uma das grandes preocupações que eu acho que todos nós brasileiros temos que ter agora, de o que fazer para poder retomar a geração de emprego de uma maneira gradativa, mas segura, de que não seja apenas uma coisa passageira. Os números apresentados por vocês mesmos, senhor Robson, indicam aí que vocês estão trabalhando com uma capacidade instalada de cerca de 76%. Isso. Esse é um bom índice ou ainda é uma capacidade instalada que deveria estar sendo mais bem utilizada? Qual que é a avaliação de vocês? Olha, nós ainda temos espaço para aumentar esse índice da utilização de capacidade instalada. Eu acho que o normal seria nós estarmos chegando aí em torno de 89%, 87%. Uma pequena folga apenas, ainda temos ainda um espaço para crescer. Até porque na situação atual não se atrai mais investimentos, né? Existe uma dificuldade. Na hora que o empresário industrial vê que ele tem ali um avião que está voando com 30% das cadeiras sem passageiros, ele não vai colocar mais um avião no ar. Quando você analisa um novo investimento, porque, vamos lá, o que gera emprego são os investimentos novos, né? Ou
as concessões que o governo pode fazer de rodovias, de aeroportos, de portos, onde o concessionário tem a obrigação de fazer investimentos de duplicação, de melhorias de segurança, essa coisa toda. Então, e nos investimentos que são feitos em todas as áreas, seja da agricultura, da indústria ou do serviço. Isso é que gera emprego. Agora, quando você vai fazer um investimento, você olha principalmente, tem consumo, você vai investir para vender para quem? Existe mercado? Né? Então, e quais são as condições que você tem no país para poder investir? O sistema tributário, o sistema de trabalho, que você tem de apoio, de tecnologia, de inovação, centros de pesquisa. Então, um conjunto de parâmetros que você analisa antes de tomar a decisão de um investimento. Hoje, nós não temos as condições necessárias para falar assim, não, nós vamos criar novos investimentos no Brasil agora. Eu não vejo essas condições. Acho que tem muitas discussões importantes, temas relevantes, que são necessários para que possa despertar esse desejo de investir, de atrair investimentos, como um programa de concessões extremamente importante, a questão da reforma tributária, da reforma administrativa, algumas questões ainda relativas à questão trabalhista, marcos regulatórios, como o marco regulatório do gás, isso pode atrair muitos investimentos para o Brasil, né? Da segurança jurídica para o investidor, porque o investidor ele sabe calcular exatamente o retorno do seu capital investido em cima de dados de produção, de venda, de preço, de comércio internacional. Mas quando você tem insegurança, que você não sabe quanto custam os impostos, você não sabe os problemas trabalhistas que você pode ter, os problemas regulatórios que você tende a enfrentar. Então, essas medidas são desestimuladoras de um investimento mais forte. Bom, antes da próxima pergunta, eu quero fazer um lembrete para você que está nos assistindo. O JR Entrevista é exibido na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. O senhor fez um alerta aqui importante. Nós estamos aí no Congresso Nacional com uma reforma tributária que está caminhando a passos lentos. Isso é um fator muito grave de desestímulo ao investimento no país, na visão do senhor? Olha, na realidade, Tiago, nós estamos discutindo a reforma tributária há 20 anos. Né? 20 anos. E esse é um dos principais temas da economia brasileira hoje. Eu tenho visto que nós estamos chegando num momento onde já tem, como aconteceu com a reforma da Previdência, onde começa a ter uma massa crítica importante de aprovação a uma reforma, porque você conversa com os governadores, acha que precisa ter uma reforma, apesar de ainda discutir qual reforma. Você fala com os secretários de Fazenda dos estados, também acham. Conversa com os empresários, também acho. Conversa com a sociedade, com a população, que fala, bom, eu não sei quanto que eu pago de imposto. Quer dizer, esse é um tema que está hoje na agenda central do Brasil. Nós precisamos realmente aproveitar esse momento para fazer essa reforma tributária, porque um país da dimensão do nosso Brasil, com 26 estados mais o Distrito Federal, onde você tem políticas diferentes, legislações diferentes, principalmente as estaduais, sem falar das municipais, é humanamente difícil para um empresário poder saber conviver com todas essas regras e essas questões. Mas, presidente, como o Tiago disse, essa questão hoje da reforma tributária, o que está mais próximo a sair aprovado é uma simplificação tributária e não realmente uma ampla reforma tributária. Isso já ajuda em algum ponto? Ô, Yuri, claro que tudo que vier ajuda. Mas eu acho, na nossa avaliação, Yuri, espero que você esteja enganado. Seria um desperdício. Porque seria um desperdício de tempo. Mas o que a gente tem visto nas discussões com o Congresso Nacional,
o relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, o senador Roberto Rocha, e mesmo com o presidente do Senado, presidente da Câmara, eles têm sido muito firmes na defesa de uma reforma tributária ampla, né? E hoje nós temos uma PEC 45, que nasceu na Câmara, e uma PEC 110 do Senado, e a proposta do governo, né? Do ministro Paulo Guedes. Eu acho que as três podem ser combinadas num projeto único. Eu acho que nós não precisamos discutir se é essa ou se é aquela, se essa é melhor, é aquela. As três têm pontos favoráveis e pontos ruins. E na visão da indústria, o que é fundamental estar nessa proposta aprovada? Olha, a indústria defende o seguinte: apenas um imposto do IVA que substitua os impostos federais, estaduais e municipais. Sabemos que tem dificuldades, os prefeitos mesmo principalmente com prefeitos e governadores. Então, acho que talvez no Brasil, devido à nossa dimensão e à nossa história, a gente tenha que aceitar um imposto dual, um IVA que seja dos impostos federais e um IVA que seja dos impostos estaduais e municipais. Então, nós trabalharíamos com dois IVAs. Mas tem coisas que são importantes nisso, porque você teria uma legislação única de norte a sul, de leste a oeste. Você pagaria um imposto no consumo e não na produção, o que seria importantíssimo para os estados que hoje não são produtores, como os estados do norte e do nordeste, porque é um absurdo quando você faz um consumo no norte e no nordeste, mas o imposto fica no sul, sudeste, né? Então você tem algumas mudanças fundamentais. E tem algumas questões que a CNI defende, como maior equilíbrio entre os diversos setores econômicos, tanto da indústria, dos serviços e da agricultura, no pagamento dos impostos, porque hoje, como você disse, a indústria representa 21% do PIB, mas nós somos responsáveis pelo pagamento de 32% dos impostos federais e 43% dos impostos estaduais. Pô, é uma situação que não estimula o desenvolvimento da indústria brasileira. Então, quando se pergunta assim, mas houve uma desindustrialização? Claro, porque hoje você vê os jovens muito mais tendentes a ir para a área de serviços, a área financeira, porque são áreas que você tem baixo pagamento de imposto. Então, nós defendemos um maior equilíbrio, uma vez que você teria um sistema de débito e crédito financeiro, isso não aumentaria muito o imposto para a área de serviços. Então, nós defendemos algumas condições, uma delas, por exemplo, que nós defendemos a criação de fundo de desenvolvimento regional, porque nós entendemos que estados que necessitam de um apoio no seu desenvolvimento, porque é importante para nós é que o Brasil todo tenha trabalho, tenha renda, tenha produção, e que você possa escolher o estado que você vai produzir, não em função de incentivo fiscal, mas em função das qualidades do estado, das questões de infraestrutura, mas também da questão de disponibilidade de uma mão de obra qualificada, das vocações da região. Então, isso você poderia levar o desenvolvimento para o Brasil todo. E aí desconcentrar, inclusive, a grande demanda que existe hoje no Sul e Sudeste. Bom, antes da gente passar para a próxima pergunta, só explicar para quem não está acompanhando a discussão da reforma tributária, quando o presidente Robson Andrade fala sobre o IVA, é o Imposto de Valor Agregado, que iria unir impostos federais e, na visão da indústria, também deveria ter essa união dos impostos estaduais e municipais. Tem a questão da desoneração da folha de pagamentos. O ministro Paulo Guedes defende aí a volta de um imposto de pagamento, né, na forma aí, parecido com a CPMF. E como que a indústria vê essa proposta? Olha, nós somos absolutamente contra a indústria, absolutamente contra a criação de um novo imposto, seja ele CPMF ou qualquer nome que se dê, mas que vá nessa direção.
transações financeiras, nós somos absolutamente contra. É um imposto perverso que principalmente atinge as camadas mais baixas da população e atinge os produtos que têm uma cadeia produtiva longa. Então, esse é um imposto ruim, muito ruim. Agora, acho que temos que encontrar soluções para reduzir o custo dos encargos trabalhistas no Brasil. Então, vamos lá. Os encargos trabalhistas no Brasil hoje somam 28,8% da folha de salário. Enquanto nos países da OCDE, a média da OCDE, é 14,8%, 14,6%. Quando eu estou falando média, você tem países como a França, que é 26%, tem países como a Itália, 25%, você tem alguns países nessa faixa. Mas você tem países com 9%, 10%, aí depende muito do sistema previdenciário e de impostos outros, como imposto de renda e tal. O que acontece é que desses 28,8% dos impostos do Brasil, 20% é da Previdência. Esses 20%, alguns, a gente não tem um número correto, como é normal no Brasil, mas se fala que representa entre 320 e 370 bilhões de reais. Então, você não vai conseguir, com um imposto, substituir esses 20%, que são o grande custo da folha de pagamentos. Alguns países que têm feito uma redução do custo de salário, de taxas, eles têm aumentado um pouquinho no IVA. Eles aumentam um pouco no IVA para reduzir. Eu acho que nós temos que fazer uma coisa gradativa. Por exemplo, nós temos que tributar os sistemas digitais que hoje não pagam imposto. Sistemas comerciais digitais, por exemplo. Streaming hoje não paga imposto. Publicidade que é feita lá fora, em plataformas que estão lá fora, não paga imposto. Obrigado, presidente. O JR Entrevista faz um rápido intervalo. E na volta, as críticas ao Sistema S e a importância da competitividade na indústria brasileira. Já voltamos. Estamos de volta com o JR Entrevista, hoje aqui com a gente o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Eu queria retomar o assunto que nós estávamos concluindo, o senhor estava concluindo no bloco anterior. Quais seriam, então, na visão da indústria, as possibilidades, as alternativas a essa proposta de desoneração e de baixar os impostos sobre os salários? Olha, como eu estava dizendo, no Brasil, esses encargos representam 28,8% e alguns países têm feito, agora, experiências recentes na Europa, eles têm aumentado um pouco no IVA para baixar um pouco nos encargos. Ou seja, aumentando um pouco na mercadoria... Aumenta um pouco no imposto sobre valor agregado. Que é na mercadoria, no produto. Que é no produto, para baixar um pouco sobre a folha de pagamentos. Eu acho que o Brasil tem que estudar qual a melhor forma de fazer isso. Se é para o trabalhador que ganha um salário e meio, se é para o trabalhador, ou se é para todos, mas nós vamos aumentar um pouquinho aqui para diminuir um pouquinho ali. E eu acho que nós temos que fazer isso à medida que a gente possa ir aumentando e discutindo a colocação de ampliação da base de arrecadação. Você veja o seguinte, hoje tem algumas áreas que você não tributa. Então, os chamados streaming, por exemplo, jogos, música, filmes, que têm plataformas fora do Brasil, não são tributados no Brasil. A gente paga aqui. A gente paga aqui. E não fica nenhum imposto. E não fica nenhum imposto. Quando você tem uma plataforma lá fora, que você contrata lá fora uma propaganda da sua empresa aqui, você paga lá fora e não fica nenhum imposto aqui. Então, essas coisas nós temos que ver como fazer, porque o mundo inteiro está preocupado com a tributação sobre esses... Porque o mundo está ficando cada dia mais digital, né? Então, está sempre havendo essa preocupação de como você tributar esse comércio digital. Bom, então, eu acho que você pode ir fazendo essas coisas e medindo e fazendo uma redução gradativa, sabe? Eu não acredito que você consiga uma forma, por exemplo, a CPMF. O que foi dito é que a CPMF representaria... 100 bilhões estavam buscando. 100 bilhões. Pô, mas nós precisamos de 320 só para a Previdência.
O Sistema S. O Sistema S não entra no orçamento do governo. O recurso do Sistema S, ele não entra no orçamento do governo. Essa era justamente a minha pergunta. Ele passa, a Receita Federal faz a arrecadação. São quantos por cento hoje? No caso do SESI e do SENAI, representa 2,5% sobre a folha de salário. 2,5% sobre a folha de salário, e é arrecadado pela Receita Federal, que cobra 3,5% para fazer a arrecadação. A Receita funciona como se fosse um banco que você contrata para receber. Então, o recurso passa por lá porque a Receita arrecada e manda para o é bom a gente explicar para o nosso telespectador, porque o telespectador precisa acompanhar que a indústria paga, né? Dentro da folha de pagamento, uma contribuição que vai para o Sistema S. E o governo falava também em reduzir esse valor para contribuir com a desoneração. E aí o senhor está explicando qual que é a posição de vocês sobre essa proposta? É claro que nós somos contra reduzir a contribuição sobre o Sistema S, eu vou tentar te explicar por quê. Vamos lá. A CNI tem no cadastro nosso 700 mil empresas cadastradas, industriais. Mas se nós considerarmos muitas micros que estão aí, nós chegamos a quase 1 milhão de empresas industriais no Brasil. Bom, dessas, apenas 98 mil empresas pagam para o Sistema S. As empresas que estão no Simples, elas não contribuem para o Sistema S. Então, elas não contribuem nem sobre a folha de salário dos funcionários delas. Então, só essas 98 mil empresas é que pagam. Elas pagam 1% sobre a folha para o SENAI e 1,5% para o SESI. Agora, quem é o grande privilegiado desses recursos? São as empresas pequenas, as pequenas empresas que não contribuem com o sistema. Então, o sistema que existe... Porque elas é que recebem treinamento, formação, qualificação, elas é que têm programas que nós fazemos voltados exatamente para a micro e pequena empresa. Elas são os grandes beneficiados daquilo que as grandes e médias empresas contribuem. É claro que nós temos programas de tecnologia, inovação, e que são voltados para as grandes empresas. Nós fazemos, lógico, trabalhamos com o setor automobilístico, com o setor de mineração, com o setor de construção civil, aço, todos os setores nós temos programas específicos para esses setores de formação, qualificação e treinamento e formação nas tecnologias mais modernas que tem. Você tem uma ideia, existe um programa que chama World Skills, que acontece a cada 2 anos. Essa World Skills é uma competição de formação profissional. A cada 2 anos é num lugar, a última foi na Rússia, a próxima vai ser na China, e já esteve no Brasil em 2015. Os alunos do Senai, eles estão sempre entre os 4 primeiros lugares. 2015 nós fomos o primeiro, 2017 nós fomos o segundo, 2019 nós fomos o terceiro. Então, nós estamos sempre entre os 5 melhores do mundo, participam todos os países do mundo. É um campeonato mundial, que todos os países participam. Então, e por outro lado, você vê, o Senai investiu agora quase 3 bilhões de reais, nós instalamos no Brasil, são 28 institutos de inovação e 57 institutos de tecnologia. É a maior rede de institutos de laboratórios de inovação e de tecnologia do Brasil. Esse é o apoio que nós temos dado para a indústria. Nós temos desenvolvido robô, temos desenvolvido produtos médicos, agora desenvolvemos, junto com a NASA, na Bahia, nós desenvolvemos um respirador. Então, quer dizer, você tem uma série de desenvolvimentos que são feitos. A indústria, se não inovar
e não desenvolver tecnologia, está fadada a não competir com o exterior. Mas, presidente, por outro lado, nós temos um relatório do Tribunal de Contas da União apontando inconsistências nas contas do Sistema S. E o governo também já falou em falta de transparência, inclusive cortes na arrecadação compulsória. O que o senhor acha que tem que ser trabalhado nessas questões? Olha, claro que eu conheço todas as questões que têm sido levantadas pelo Tribunal de Contas da União e certamente o tribunal ele tem muito mais um papel de educador, de ajudar na educação do que um papel simplesmente fiscalizatório. Mas dentro do nosso sistema, que os S's, você tem o comércio, a agricultura, o transporte, a indústria, a cooperativa, o SEBRAE, né? Eu respondo pelo SESI e pelo SENAI. E, no nosso caso, não existe esses desvios de recursos, porque os recursos nossos são aplicados naquilo que é o nosso objetivo, o nosso compromisso com a sociedade. E, por outro lado, também, nós temos transparência total. Você pode entrar no nosso site da transparência, e é um site que foi elogiado pelo Tribunal de Contas da União. É um sistema de transparência que o tribunal mandou para nós um ofício elogiando o nosso sistema e propondo que nós disponibilizasse o nosso sistema para os outros S's. Então, se você entrar no nosso site, você vai ver tudo que você quiser, desde número de funcionário, compras, licitações, contratos, qualquer informação, cursos, gratuidade, aonde tem curso, quantos alunos nós temos, você tem todas as informações. Obrigado. A gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco as medidas que podem ajudar o setor produtivo a voltar a crescer no pós-pandemia. O JR Entrevista está de volta e aqui com a gente hoje o presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade. Presidente, a CNI elencou 5 medidas essenciais e imediatas para poder ajudar o setor produtivo a voltar a crescer nesse cenário de pós-pandemia. Quais são elas? Olha, nós precisamos mudar o ambiente de negócios no Brasil. É fundamental. Nós precisamos de uma reforma tributária ampla, abrangente. Nós precisamos de mudanças ainda para ajustar algumas regras na legislação trabalhista. Uma reforma administrativa é importantíssimo para o Brasil. E aí você tem algumas questões, como a lei do gás, o marco regulatório do gás, o licenciamento... Já foi aprovado, né? O marco regulatório do gás... Ainda não. Está ainda no Congresso. A legislação ambiental, nós precisamos ter uma legislação ambiental clara, consistente, que permita dos empreendedores trabalharem sem nenhum risco. E as questões de segurança jurídica que nós temos vivido, muitas vezes a própria justiça, as diversas instâncias da justiça brasileira têm criado essa insegurança por decisões conflitantes e confrontantes uma com a outra. Muitas vezes você tem decisões numa instância que confrontam com decisões em outras instâncias que acabam levando para o empresariado uma insegurança na hora de decidir e definir pelos seus investimentos. E quais são as expectativas para o ano que vem? Eu acabei falando do marco regulatório do gás, o que foi aprovado é o marco regulatório do saneamento, né? Quais que são as expectativas para o ano que vem? Você acha que nós vamos ter um crescimento robusto ou só uma recuperação? Não, eu acredito que o Brasil, ano que vem, vai crescer. A previsão nossa da CNI está próximo de 3% de crescimento para 2021. Mas isso mais devido a uma base fraca de dados de 2020 ou uma recuperação verdadeira? Não, essa é mais devido a uma base fraca de 2020. E agora, né, só para encerrar, como o senhor vê uma indústria inovadora, contratando mais pessoas e com mais investimentos, que o Brasil não conseguiu, se a gente pensar nos últimos 20 e 30 anos, um processo constante de desindustrialização até hoje? Primeiro é o seguinte, o Brasil tem
os empreendedores brasileiros, o brasileiro é empreendedor por natureza, seja ele micro, pequeno, startups, não importa. Então, essa já é uma vantagem que nós já começamos com uma vantagem muito importante. Segundo, que o Brasil tem grandes oportunidades de desenvolvimento e de negócios, isso na área de governo, infraestrutura, todas as áreas. Consumo, se nós tivermos emprego, nós temos um consumo garantido. Então, o Brasil tem condições especialíssimas para poder atrair investimento, fazer com que você invista na agricultura, no comércio, na indústria, nos serviços. Agora, é importante nós criarmos esse ambiente. Reformas nós temos que ter coragem para criar esses ambientes que o Brasil precisa. Rapidamente, são as reformas que a gente precisa. Eu acho que agora nós precisamos das reformas. E o senhor acha que só depois das eleições que vamos ter um ambiente político? Não, eu espero que a gente continue discutindo isso antes das eleições. Tá certo. Muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais, Yuri. Presidente, muito obrigado pela presença do senhor aqui com a gente mais uma vez e obrigado principalmente a você pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.